Paz do Senhor, meus irmãos, que Deus abençoe vocês grandemente, irmãos. Se vocês quiserem abrir a Bíblia de vocês, tá bom? Pode ficar à vontade. Irmãos, sobre a história de Caim e Abel, irmãos, será que Deus ele cometeu uma injustiça, irmão? Irmão, vou ser sincero com vocês, é a primeira vez que eu abri meu versículo e li, tá? Mas eu fiquei chocado, porque eu falei, mas Caim também ele trouxe a oferta ao Senhor, o Senhor não se atentou a ele. Eu, no meu lugar, eu também ficaria nervoso, sabe? Por que isso eu estou preferindo o filho Abel do que o Caim? Irmãos, eu tive esse questionário quando eu li a primeira vez. Mas o Senhor, aconteceu que cabo de dias Caim trouxe do fruto da terra ao Senhor, lá em Gênesis 4:3-4, irmãos. E aconteceu que ao cabo de dias Caim trouxe do fruto da terra ao Senhor, e Abel também trouxe dos primogênitos da sua ovelha e da sua gordura, irmãos. E Deus, ele não se atentou à oferta de Caim, mas se atentou à oferta de Abel. Ah, meu Deus, mas por que o Senhor fez isso, pai? Eu, irmãos, na primeira vez que eu li isso, mas eu no lugar de Caim, eu também ficaria nervoso. Eu disse isso, meus irmãos, com toda certeza e clareza. Eu disse isso, meus irmãos. Irmãos, e você que está assistindo aí esse vídeo, tá? Assiste esse vídeo até o final, meus irmãos, que eu vou revelar para vocês o que é a atitude de Caim. O que Caim aconteceu revela, irmãos, sobre os dias atuais de hoje. Que a atitude de Caim revela, irmãos, sobre você, sobre a gente, sobre mim, sobre nós, tá bom? Assista até o final, porque no final eu vou revelar o que a atitude de Caim revela sobre nós, irmãos, tá bom? Mas assista até o final, porque senão você não vai descobrir isso, irmãos, é surpreendente, tá bom? Assista até o final para você conseguir entender e eu vou revelar isso no final. Irmãos, a palavra lá em Gênesis 4:3-4, e aconteceu, tá? Isso aqui eu fiz algumas anotações, meus irmãos, para, como se diz, a gente tem que estudar fundo, entendeu? Não focar no versículo 1, tá? Gênesis 4:3-4, e aconteceu que ao cabo de dias Caim trouxe do fruto da terra ao Senhor, e Abel também trouxe dos primogênitos da sua ovelha e da sua gordura. E atentou o Senhor para Abel e para sua oferta. Irmãos, eu quero voltar aqui, tá bom? E ler. E Abel também trouxe dos primogênitos das suas ovelhas e da sua gordura. Irmãos, eu quero que agora vocês... a palavra primogênito, tá bom? Só vou trazer o significado dela. A palavra primogênito é derivada do latim, que quer dizer o primeiro, que veio antes dos outros, tá bom? Que quer significar primeiro, a primeira ovelha, tá bom? Nascida de outras. Em grego também se refere ao primeiro filho nascido de uma família, tá bom? Ou que tem algum status especial, tá? E tanto em hebraico também o termo se refere ao filho mais velho, tá bom? Mas, irmãos, agora eu quero que você, voltando, tá bom? Lá em Abel também trouxe dos primogênitos, tá? Que significa primeiro, dos filhos, das suas ovelhas, da sua gordura. E atentou o Senhor. Irmãos, eu quero que vocês imaginem agora, tá bom? Pensem agora comigo. Imagina Abel procurando em milhares de ovelhas o primogênito, a primeira ovelha, em de várias ovelhas onde tem características iguais uma a outra. Imagina ele procurando essas ovelhas, porque dentro do primogênito, meus irmãos, não sei se você já viu os filhos quando estão tudo formados, vai perguntar, mas quem é o filho mais velho, quem é o filho mais novo? Se você não tem que procurar, né? Tipo assim, perguntar, leva algum trabalho, às vezes de análise, né? Então imagina dentro dessas ovelhas que elas não respondem, então imagina Abel lá procurando, né? Imagina Abel procurando essas ovelhas. Irmãos, eu também fui procurar, né? Das suas ovelhas, aqui ó, lá em Abel também trouxe dos primogênitos das suas ovelhas e da sua gordura, e atentou o Senhor para Abel e para sua oferta. Eu fui procurar, meus irmãos, porque gordura, irmãos, eu fui reparar que a ovelha, quando ela que tem a carne mais gordurosa, entendeu? Um pouco mais gordurosa, a carne ela fica mais suculenta, que traz um pouco mais de sabor à carne. Então Abel, independente dele ter um conhecimento, seja ele de churrasqueiro ou não, entendeu? Mas isso quer dizer que essa carne com mais gordura ela é mais suculenta. Então Abel ele trouxe algo que era o melhor para ele, que ele conhecia, ele teve um trabalho de procurar. Agora eu voltando lá no texto um pouquinho atrás,
Tá? E aconteceu que o cabo de dias Caim também trouxe do fruto da terra. Então, pelo que eu li, irmãos, aqui lá em Gênesis 4:3, já deu para entender que Caim simplesmente ele pegou uma oferta e simplesmente trouxe ao Senhor. Tipo assim, que eu tô cheio de qualquer fruta aqui, eu pego e trago. Então, tipo assim, não foi simplesmente para agradar a Deus, simplesmente por trazer, por mera ação, tá? Irmãos, só refletindo mais uma vez, você que já assistiu esse vídeo até aqui, fique até o final, tá bom? Porque eu vou revelar o que a atitude de Caim revela sobre nós e sobre o que ela revela nos dias atuais de hoje, tá bom? Irmãos, olha para você ver, lá em Hebreus 11:4, e pela fé Abel ofereceu a Deus maior sacrifício do que Caim, e pelo qual alcançou o testemunho do que era justo, dando Deus testemunho dos seus dons, e pelo ele, depois de morto, ainda fala. Tipo assim, então, irmãos, olha para você prestar atenção. Caim, ele demonstrou que era justo, mas eu vou só voltar lá em Hebreus, tá? 11:4. Eu vou ler só a primeira frase. Pela fé, Abel ofereceu a Deus maior sacrifício. Irmãos, o que eu vejo como um sacrifício? Imagina você também aí no dia chuvoso, tá? Você tendo que ir à igreja de uma forma dificultosa. Isso é algum sacrifício, né? Por Deus, porque você crê nele, você tem fé nele, então isso é algum sacrifício. Então, assim como o Abel, meus irmãos, ele tem um sacrifício de procurar as ovelhas para Deus, não simplesmente pegar qualquer ovelha ou você vê, esse aqui é um primogênito, eu vou levar, né? Não separou, né, da sua gordura, simplesmente entregou algo para Deus. Ele teve um sacrifício, irmãos, de procurar a ovelha dos primogênitos. Então isso você vê algum trabalho já, tá bom? Então, irmãos, o que eu quero dizer é isso, lá em Hebreus, tá? 11:4, vocês olham lá, tá? Ah, tá, Bruno, mas o que tem isso? Por que Deus não agradou, sendo que Caim também levou uma oferta? Independente dele ter pegado de qualquer forma, ele levou, simplesmente ele teve alguma lembrança para levar. Irmãos, o que eu quero dizer para vocês podem prestar atenção, depois que Caim levou o seu irmão, né, lá e matou ele, olha para você ver, Caim ele teve a mentira e uma arrogância. Vocês podem prestar atenção que eu vou lá em Gênesis 4:9 para você entender. E disse ao Senhor a Caim, onde está Abel, teu irmão? E Caim, aqui eu já enfatizando uma mentira, ele disse, eu não sei, sendo que ele sabia, ele tinha matado, então ele já mentiu aqui. Aí você vê o tom de arrogância dele, escrito pela frase, sou eu, guardador do meu irmão? Ele perguntou isso para Deus. Aí você vê, o que o cara fala? Não sou eu o guardador do meu irmão? Você vai entender que ele já está com arrogância, além de ele enfatizou uma mentira e uma arrogância. Então, tipo assim, ele já não demonstra nenhum tipo de arrependimento pelo que ele fez, nenhum tipo de pudor, e simplesmente, como se diz assim, pudor. Em relação a ter bons modos, entendeu? Então ele, de forma alguma, ele não demonstra arrependimento, mas frieza, até nas suas respostas, com arrogância, sou eu o guardador do meu irmão, já mentindo também, né, porque eu não sei. Aqui, irmãos, lá em Gênesis 4:13, ó, pra você ver, e fica, aqui, irmãos, nesse versículo aqui em Gênesis 4:13, muitas pessoas entram em algum questionamento, mas Caim não merecia perdão? Deus não poderia perdoá-lo? Poderia, irmãos, Deus pode perdoar. Mas eu vou ler esse versículo para que vocês entendam, e esse versículo é um dos grandes empates de questionamentos de algumas pessoas. Gênesis 4:13, então disse Caim ao Senhor, é maior a minha maldade, que a que possa ser perdoada. Irmãos, aqui eu só preciso para mim enfatizar isso aqui para vocês, tá bom? Aqui eu vou voltar aqui em Gênesis 4:13 e vou ler algum trecho. É maior a minha maldade. Irmãos, quando você se arrepende verdadeiramente de coração, assim como tem vários outros versículos da Bíblia que falam sobre, ou não sei se eu não me engano, não tenho certeza, irmãos, tá? Porque Paulo, se eu não me engano, ele matava cristãos, irmãos. Ele foi um salvador da graça, do amor, um cara que pregava e ele matava, então, mas ele se arrependeu. Então, você vê, já viu arrependimento? Então, que maior maldade é o arrependimento, se você se arrepender verdadeiramente de coração?
E vamos aqui lá em Gênesis 4:13, tá bom? Em outras traduções, tá bom? Para vocês conseguirem entender, eu vou ler a primeira de novo. Então diz Caim ao Senhor: é maior a minha maldade, a que possa ser perdoada, do que a que possa ser perdoada. Agora eu vou ler outras traduções para vocês, tá bom, irmãos? Eu vou enfatizar só essa parte de é maior a minha maldade. Porque então disse, né? Mas não tá tudo a mesma coisa. Então disse ao Senhor, então falou ao Senhor, então se direcionou, vai estar quase tudo a mesma coisa. Então não muda, mas esse final aqui, ó, é maior a minha maldade do que eu possa ser perdoado. Lá em Gênesis 4:13, irmãos, enfatizando de novo, é maior a minha punição do que a que eu possa suportar. Isso em outras traduções, meus irmãos, vai perceber. Então dá para você entender que Caim ele já não estava arrependido, ele estava se preocupando maior em receber um perdão de Deus, mas não um perdão que, como se diz, que para que Caim tivesse arrependido, então eu vou te perdoar e não te dou a punição. Então você está perdoado, e vai falar assim, não, você não está culpado, você está perdoado e não te dou essa punição. Então parece que Caim já estava enfatizando isso, irmãos. Olha pra você ver, né? Ou em outras traduções, é maior a minha punição do que o que eu posso suportar. Em outra tradução, meus irmãos, aqui é pra você ver que esse aqui já enfatiza, e então disse ao Senhor. Tá? E apelou Caim ao Senhor, meu castigo é maior do que eu possa suportar. Então você vê, meus irmãos, que Caim ele já está enfatizando uma falta de arrependimento, tá bom? Até pelo significado do nome Caim, o significado adquirir, tá? Então ele estava focando mais em conseguir adquirir perdão ou pelo benefício próprio e não arrependimento por ter matado seu irmão ou se tiver magoado ao Senhor e até a sua própria oferta, irmãos, parece que ele só estava entregando aquilo lá por mero entregar o benefício próprio. Às vezes como um lavrador de terra, querer ter mais posse ou mais poder, algo, estou falando que se refere, eu não estou dizendo que está escrito. O significado do nome Caim, meus irmãos, significa adquirir. Bom, que Eva também lá diz conseguir um filho, né, com a ajuda do Senhor, ou adquirir um filho com a benevolência do Senhor, tá bom? Tá escrito isso lá. Lá no começo lá de Gênesis, tá bom? Se você lá, em 4 em diante, você já vai ver isso aí, tá bom? E olha, pra você ver, irmãos, agora eu vou voltando para vocês lá em Atos, irmãos, 3:19, enfatiza porque Caim muitas vezes não conseguiu perdão, tá? E arrependei-vos, pois convertei-vos para que os sejam apagados os vossos pecados. Então Caim, primeiramente, ele tinha que se arrepender, meus irmãos, para que ele conseguisse o perdão de Deus. Então, tipo assim, não adianta eu pedir perdão a Deus se eu não me arrependo. Se de qualquer maneira eu enfatizaria o mesmo ato de novo, de alguma forma, seja ele em pensamento ou eu mesmo ilando e praticando. Então, tipo assim, se eu me arrependo, para que eu vou voltar se eu me arrependi, entendeu? Então, lá em Atos 3:19, arrependei-vos para que convertei-vos para que seja apagados os vossos pecados e venha assim os tempos de refrigério pela presença do Senhor, tá, irmãos? Guarde isso aqui pela presença do Senhor agora. Lá em Gênesis, meus irmãos, 4:14 também, eis que hoje, isso aí diz Caim, ó, Gênesis 4:14, eis que hoje me lanças da face da terra, e da tua face me esconderei, e serei fugitivo, vagabundo, e a terra será que todo aquele que me achar me matará, disse Caim. Então, irmãos, Caim parece que ele estava mais preocupado com a sua própria vida do que o que ele tinha feito. Olha pra você ver, será que todo aquele que achar me matará? Então, tipo assim, ele já estava preocupado com isso. E lá em cima, ele já estava preocupado com a punição que ele levou. E voltando aqui, irmãos, de maneira alguma, Deus ele disse que se afastou de Caim. Mas Caim mesmo que afirmou, me esconderei, e da tua face me esconderei. Então, Caim ele já não queria estar próximo de Deus. Então, já pela essa afirmação, eu me esconderei, tá? Então, irmãos, aqui só um breve resumo. Deus ele não perdoou Caim, tá bom? Porque Caim ele não se arrependeu verdadeiramente. Caim simplesmente levou a oferta para Deus de qualquer forma, sem mero interesse ou simplesmente por fazer. E Abel, irmãos, ele teve o sacrifício de ir lá escolher dos primogênitos e da tua gordura, então ele ofereceu o seu melhor para Deus, tá bom? Irmãos, aqui já enfatizando o que eu prometi lá no começo do vídeo, tá bom? Que essa história de Caim revela hoje sobre os dias atuais, tá bom?
Irmãos, hoje, irmãos, vejo muitas pessoas que estão em pecado, meus irmãos, e se esconde de Deus muitas vezes por vergonha, tá? Então, irmãos, aqui como está revelando em Atos, irmãos, arrependei-vos e converteis para que sejam apagados os vossos pecados. Ah, mas como é que eu vou me arrepender, Bruno? Irmãos, olha, vem assim, olha, eu vou continuar lendo aqui para vocês, os tempos de refrigério pela presença do Senhor, meus irmãos. O arrependimento, ele vem de Deus, irmãos. Você tem que se arrepender. Irmãos, eu mesmo, quando eu digo, mas Deus, eu estou com esse pensamento impuro, eu sei que é errado. Me ajuda, Pai. Me dê um arrependimento. Me faça ver essa imundícia, Pai, como ela realmente é. Tá bom? Então, irmãos, o que eu quero dizer aqui é que se revela isso. Muitas vezes, irmãos, você está em pecado, ou fulano está em pecado e não se arrepende, você se sente vergonha e se afasta de Deus, irmãos. Já também, irmãos, tem um versículo da Bíblia que eu não lembro qual diz, né? Não seja mais servo, mas amigos de Deus, assim como Abel, irmãos, levou essa oferta para Deus, irmãos. Tudo aquilo que você for fazer, irmão, faça de coração, tá bom? Entrega a Ele o seu melhor, independente, tá? Do que mais isso revela, irmãos, sobre a face do Senhor, meus irmãos, que muitas vezes o inimigo vai te fazer pecar, né? O que isso revela sobre os dias atuais, corrigindo, né? E que muitas vezes, meu irmão, o inimigo te faz pecar e ele diz, não, você não é digno. Você realmente não é digno, irmão. Eu não digo que você pecou. Mas por que o irmão fala isso, irmão? Porque a partir do momento que você se afastar de Deus, meu irmão, quando você peca, quando você erra, o inimigo ele faz isso para você por quê, irmãos? Porque você não pode conseguir ver pela violência do Senhor e não conseguir o refrigério pela presença do Senhor, porque o inimigo já sabe, a partir do momento que você pecou, e você já começa a sentir vergonha e querer se esconder, assim como Caim, da face de Deus, o inimigo já sabe que você não vai receber o refrigério, meus irmãos, com a presença do Senhor, porque você não pode se esconder para ter presença, é uma coisa que não entra em consenso, irmãos. Então é isso que eu quero dizer para você hoje, meus irmãos, tá? Se você pecou, meus irmãos, mesmo que você não consiga pedir perdão agora, na hora, no momento, se derrame pronto ao Senhor, ore. Vai falar assim, Senhor, se eu não consigo, eu não estou conseguindo sair desse pecado, eu não estou conseguindo isso e disso, eu pequei de novo, Senhor, eu não estou conseguindo pedir perdão agora, Pai, mas não se afaste de mim, estou aqui, o Senhor me vê, eu sei que o Senhor vê todas as coisas, então me perdoa, meu Pai. Tá, então, se eu não conseguir pedir perdão na hora, meus irmãos, desabafa, o Senhor seja sincero, eu pequei mais uma vez, fale, mesmo que Deus já esteja vendo. Porque não seja igual Caim, meu irmão, que mentiu e disse que não sabia onde Abel estava, sendo que ele já tinha cometido. Então, o que você cometeu, meu filho? Desabafa com o Senhor, seja sincero, tá? Assuma seu erro. Então, o que revela hoje sobre a situação dos dias atuais, irmãos, que muita gente muitas vezes peca, prefere se esconder do Senhor por vergonha, muitas vezes peca e não confessa o seu pecado a Deus, tá? Porque Deus ele já sabia que Caim tinha matado Abel. E mesmo assim Deus perguntou e disse o Senhor a Caim, onde está o teu irmão? Abel. Onde está Abel? Então, irmão, não deixa o inimigo colocar essas coisas na sua cabeça, porque Deus ele já colocou isso aqui, meus irmãos, essas perguntas, mesmo sobre Deus que sabe do futuro, do onde, do hoje, o que vai acontecer, que sabe de todas as coisas, meus irmãos. Ele pergunta porque ele sabe que quando você está em pecado, a única solução é ele. Ele pergunta para ver se você, meu irmão, vai ser sincero. Então, direciona o seu coração a Deus. Confesse o seu pecado, mesmo se você não conseguir pedir perdão ali agora. Mas pede a Deus, Senhor, me dê um arrependimento, tá bom? Me ajude a entender mais o pecado. Me mostra essa imundícia verdadeiramente como ela é, tá? Então é isso, meus irmãos. Deus abençoe vocês. O prometido do vídeo era esse, tá? Revelar o que essa história de Caim estava nos mostrando sobre o que está acontecendo hoje, nos dias atuais, pessoas pecando e se escondendo na face de Deus por vergonha. E é isso que o inimigo quer, tá bom? Então é isso. Deus abençoe, meus irmãos. Se inscreva aí no canal, deixa uma curtidinha, tá bom?